Olá, alunos e alunas, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa Gramática. Eu sou a professora Tatiane e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Gente, nós estudamos, até a aula passada, a parte de morfologia da gramática. Então, vocês viram aula de sílaba, fonema. A gente viu também as 10 classes gramaticais, que foram substantivo, adjetivo, numeral, artigo, interjeição, pronome, advérbio, preposição, conjunção e verbo, que foi a nossa última aula. Então, toda essa parte, essas aulas que vocês viram até a aula passada, que foi de verbo, é a parte morfológica da gramática, ok? A partir de hoje, nós vamos estudar a parte sintática, a sintaxe da gramática, que é um pouquinho mais complexa, mas nós vamos ver de modo que seja simples e fácil para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente vai ver a parte de frase, oração e período. Então, vamos lá. Toda comunicação verbal, oral ou escrita tem sua expressão básica na frase, que, por sua vez, se compõe de uma ou mais palavras. As palavras empregadas pelo falante ou escrevente devem ser selecionadas e ordenadas para formar adequadamente o sentido de cada frase. Então, vejam aqui que as palavras elas devem ser selecionadas e ordenadas. Se eu chegar aqui falando um monte de palavras desordenadas, vocês não vão compreender. Sem a seleção e a ordenação das palavras, não haverá comunicação suficiente entre o emissor e o receptor. Então, é como eu acabei de falar. Se eu chegar aqui e falar um monte de palavras desorganizadas, vocês não vão compreender, então não vai haver comunicação. Porque eu, como emissora, não estou passando a mensagem adequadamente. Vocês, como receptores da mensagem, não vão compreender. Tá bom? Então, a gente precisa selecionar e organizar as palavras. E a gente faz isso muito bem. Nós já nascemos com essa organização, no nosso cérebro. Na verdade, a gente aprende isso com a convivência, Desde criancinha, com a convivência com os pais, ou os avós, enfim, os familiares, a gente vai formando frases compreensíveis, E o que é frase, professora? Frase, gente, é qualquer elaboração de um enunciado com sentido completo. Então, enunciado com sentido completo, que transmite determinada mensagem. Pode ser formada por apenas uma palavra ou por várias palavras. Se eu digo para vocês, silêncio. Se eu digo silêncio, isso na aula presencial é muito comum, O professor dizer para a turma, silêncio. A turma entende o significado dessa única palavra. Então, silêncio é uma frase ou não é uma frase? É uma frase, gente, porque é um enunciado com sentido completo. Se eu digo silêncio para minha turma, o que é que a turma vai entender? A gente está fazendo muito barulho, a professora quer dar aula, então vamos fechar a boca e prestar atenção. Eles vão compreender isso, ok? Então, frase é um enunciado com sentido completo. Existem frases com uma única palavra, que foi o exemplo que eu acabei de dar, silêncio. Existem frases com várias palavras. Por exemplo, eu gosto de sorvete de morango. Vejam que essa frase tem mais de uma palavra, Eu gosto de sorvete de morango. Tem 6 palavras. Isso também é uma frase porque eu consigo compreender o significado dela. Ok? Exemplos de frases. Minha avó fez um bolo. Percebam que essa frase é compreensível, A gente consegue compreender, ela tem mais de uma palavra. Socorro. Socorro só tem uma palavra, mas a gente entende o significado. Se eu falo socorro, é porque algo de ruim está acontecendo e eu estou pedindo ajuda. Ei, preste atenção. Também é uma frase, a gente consegue compreender, tem um sentido completo, Hoje vamos aprender sobre preposições, elas são essenciais na análise das orações. Aqui também é uma frase, tem várias palavras e a gente consegue compreender o sentido desse enunciado.
As frases podem ser verbais, possuem verbos, orações, ou nominais, não possuem verbos. Então, nessas frases aqui, gente, essa minha avó fez um bolo. É uma frase verbal ou nominal? É verbal. Por isso que a gente estudou sobre verbos na aula passada, porque vocês teriam que entender aqui, né? O que é um verbo? O verbo aqui é fazer, né? Fez, ó. Essa outra, socorro, é uma frase verbal ou nominal? Nominal, né? Porque não tem verbo. Ei, preste atenção. Esse preste aqui é do verbo prestar, né? Então, é uma frase verbal. Hoje vamos aprender sobre preposições. Elas são essenciais na análise das orações. Aqui a gente tem vamos aprender, né? Uma locução verbal. Então, é uma frase verbal. Então, frase verbal é aquela frase que tem verbo e frase nominal é aquela frase que só tem nome, não tem verbo. Ok? Oração. Oração, gente, é quando há um verbo. As frases são chamadas de orações. Oração é, portanto, um enunciado com verbo ou locução verbal. Exemplos. Antônio está doente. A gente tem aqui o verbo estar, né? Ó. Então, aqui é uma oração. Viajaremos neste fim de semana. Ó, viajar. Viajaremos é do verbo viajar. Também é uma oração. Estou com um problema. Esse estou é do verbo estar, né? E choveu ontem, ó, choveu, né? Um fenômeno da natureza. Nós vimos isso na aula sobre verbo. Então, esses aqui são exemplos de orações porque possuem um verbo. O verbo é a palavra mais importante em uma oração. E o período? É o enunciado formado por uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. O período simples, quando o enunciado é constituído de uma só oração, oração absoluta. E composto, quando o enunciado for constituído de duas ou mais orações. As orações podem ser compostas por coordenação ou subordinação. Vejamos aqui, gente, alguns exemplos de períodos simples. Ó. A lua é o símbolo dos apaixonados. Qual é o verbo aqui, gente? É o né? Que é do verbo ser. Vamos ao shopping? O verbo aqui, ó, verbo ir, né? Vamos. Comprei um vestido novo. Qual é o verbo aqui? Comprar, né? Ó, comprei do verbo comprar. Marcos está cortando o cabelo. Aqui a gente tem uma locução verbal, né? Está cortando. Locução verbal quando eu tenho dois verbos, né? Juntinhos, assim, pertinho um do outro. Locuções verbais, verbos que se unem para expressar uma ação, são considerados um só verbo, ok? Exemplos de período composto. Queria ir à praia, mas está chovendo. Aqui nessa frase a gente diz que é um período composto porque tem dois ou mais verbos. Nesse exemplo aqui a gente tem quantos verbos? 3, né? Ó, queria, do verbo querer. Ir, do verbo ir, né? E estar, do verbo estar. Temos 3 verbos. Por isso, é um período composto. Vamos ao shopping para comprar um presente. Quantos verbos nós temos aqui? Ó, o verbo vamos, né? Que é do verbo ir. E comprar, 2 verbos. O aluno disse que perdeu o trabalho. Nós temos quantos verbos aqui? Ó? Disse, do verbo dizer. E perdeu, do verbo perder, 2 verbos. Estudei, estudei, estudei e fui bem nas provas. A gente tem aqui 4 verbos, né? Estudei, estudei, estudei e fui, né? Só que aqui o estudei está repetindo, né? O período composto é estruturado pelo número de orações e são organizados pelas conjunções ou por pontuação. Também já tivemos a aulinha de conjunção, né? Por exemplo, aqui nessa primeira frase, ó, queria ir à praia, mas está chovendo. Aqui esse mais é uma conjunção, né? Então, mapa conceitual, ó. Vamos lá, para a gente resumir o que a gente viu.
Como falei para vocês, a gente vai começar a estudar essa parte de sintaxe da gramática, é um pouquinho mais complexa, mas eu procurei preparar umas aulas simples para vocês compreenderem o básico da sintaxe, tá bom? Porque também não adianta eu trazer um monte de informações e vocês não compreenderem. Então, hoje eu trouxe o quê? O conceito de frase, de oração e de período. Isso é o básico, tá bom, gente? A frase é enunciado com sentido completo. A frase pode ser nominal ou verbal. É nominal quando tem nome, né? Por exemplo, substantivos, né? E é verbal quando tem verbo. Se não tem verbo, é nominal, ok? Se tem verbo, é verbal. Ó, nominal não possui verbo, verbal possui verbo. A oração é a frase com verbo, ok? No caso aqui, ó, a frase verbal, né? E o período, gente, é o enunciado formado por uma ou mais orações. Aí a gente tem o período simples e o período composto. O período simples tem apenas uma oração, né? E o período composto, duas ou mais orações. Isso pode ocorrer, né, por coordenação ou por subordinação. Mas isso aqui a gente não vai ver agora não, tá bom? Preparei aqui duas questões para vocês compreenderem o que eu acabei de falar. Vejamos aqui, ó. Primeira, identifique quais alternativas abaixo são frases e quais são orações. Vejamos aqui, ó. A, ufa. Gente, ufa. Passa uma mensagem? Passa. No caso aqui, ufa é uma conjunção, né? Conjunção não, perdão, é uma interjeição. Tivemos aulas de interjeição. Ufa é uma interjeição. Né? Às vezes você, sei lá, passou por um sufoco e aí o sufoco foi resolvido e você diz ufa, né? Então tem um sentido completo. Então vai ser uma frase, não vai ser uma oração, porque para ser oração tem que ter um verbo. E ufa é uma interjeição, ok? Então no item A a gente tem um exemplo de frase. Não vai ser oração porque não tem verbo. Item B, talvez ele vá. E aí, nesse B, a gente tem verbo. A gente tem verbo. Não tem? Ó, vá, né? Do verbo ir. Então, esse exemplo vai ser uma frase e vai ser uma oração. É frase porque tem o seu sentido completo, né? No caso aqui é uma frase verbal, porque tem um verbo. E é oração porque tem um verbo. Ok? C. Que os anjos te protejam. Temos um verbo? Temos, ó, protejam, do verbo proteger. Então, é uma frase, porque tem o seu sentido completo, a gente compreende, né? É uma frase verbal, né? Porque tem um verbo. E é uma oração porque tem um verbo. Tem alguém aí? Também é uma frase e uma oração, né? É uma frase verbal, é uma oração porque tem um verbo, ó, tem, do verbo ter, ok? Segunda questão, ó, classifique os períodos abaixo em simples ou compostos. A viagem foi fantástica. E aí, gente, quantos verbos nós temos aqui nessa frase? Apenas um, né? Foi, ó. Verbo ir, né? Então, é um período simples. B, tinha feito tudo por ele e mesmo assim ele mentiu. Temos quantos verbos? Aqui a gente tem o tinha feito, que é uma locução verbal, né? E mentiu, do verbo mentir. Nós temos dois verbos. Se temos dois, a gente viu, né, que quando é uma locução verbal, a gente só considera um verbo. Então, a gente tem aqui um exemplo de um período composto. C. Chegou exausto, sentou no sofá, ligou a televisão e adormeceu. Temos vários verbos aqui. Quais são os verbos? Ó, chegou, do verbo chegar, sentou, do verbo sentar, ligou, do verbo ligar e adormeceu, do verbo adormecer. Temos 4 verbos. É um exemplo aqui de período composto, né? Você tem que falar com ele antes que seja tarde. Quantos verbos a gente tem aqui?
tem, né, do verbo ter, falar, do verbo falar, né? E seja, né, do verbo ser. Então, aqui a gente tem 3 verbos. É um exemplo de período composto. E é preciso da sua ajuda. Temos quantos verbos aqui? Apenas um, né? Preciso, do verbo precisar. Então, é um período simples. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa aula foi mais simples, né? A próxima aula vai ser um pouquinho mais complexa. Então é importante que vocês entendam essa aula aqui. Tá bom? Caso tenha alguma dúvida, falem comigo no privado, ok? Tenham uma excelente noite. Tchau, tchau e até a próxima aula.